Boa noite a todos e todas. Eu sou o Lenerson Polonini, da Companhia Nova de Teatro. É um prazer conversar com todos nessa noite em Diálogos. É esse projeto que surgiu na quarentena com o intuito de refletir sobre a criação artística em tempos de Covid-19, convidando o público, os artistas e pensadores a refletir sobre os caminhos, não é? E estratégias em meio a essa crise global. Essa semana foi uma semana dedicada aos festivais de teatro. Então já passaram por aqui o Pedro Freitas e a Gabi Gonçalves, do Farofa Circuito Paralelo de Artes, um importante festival aqui de São Paulo. Passou por aqui também a Bia Juqueira, do Tempo Festival do Rio de Janeiro. Foi uma conversa também muito produtiva e muito interessante, falando sobre os modos de criação e de pensamento, né, desse festival. E hoje nós vamos conversar aqui com o Leandro Knopfels. Ele é o diretor de um dos maiores festivais do Brasil, que é o Festival de Curitiba. E nós vamos conversar com ele aqui sobre as formas, os modos de criação desse festival, o conceito, as ideias que norteiam a curadoria e principalmente, né, como é produzir um festival dessa magnitude num cenário tão complexo, né, no Brasil. Então eu estou aqui aguardando o Leandro entrar. Nós combinamos às 8 horas e estou aqui vendo se ele já entra e a gente começa aqui essa conversa. Enfim, quero também convidar vocês a visitar a página do grupo www.cianovadeteatro.com e também aqui a nossa página no Instagram e também a nossa página no Facebook, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho o Leandro. Tá aqui como Festival de Curitiba. Eu não tô vendo ele aqui. Ele falou que tá online. Deixa eu comentar aqui com ele. Estamos aqui aguardando o Leandro para iniciar essa conversa. Coisas da tecnologia. Leandro, tá por aqui. Festival de Curitiba. Não está online ainda. Deixa eu dar uma olhada. Eu não estou achando o Leandro aqui, gente. Não estou achando aqui a página do festival. Não sei se eu encerro essa transmissão e começo uma outra e tento aqui ajustar essa comunicação com ele, ou se eu procuro aqui de novo. Deixa eu dar uma olhada. Não tá. Então eu vou fazer assim, gente. Eu vou encerrar essa transmissão. Vou tentar ajustar essa questão da comunicação aqui com o Leandro. Deixa eu ver. Opa! Tá online! Salve, Dionísio! Deus do teatro. Vamos lá. Ele entrou agora. Olá, Leandro! Tudo bem, e vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Já apresentei você, já falei sobre o festival, já estamos quase no final da conversa. Isso que você falou que era pontual, né? Eu tentei pontual. Desculpem o atraso. Não, sem problemas.
Leandro, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que você tem uma agenda bem cheia, não é? É um homem de teatro, muito atarefado, e fico realmente muito grato por você vir aqui nesse espaço e conversar conosco sobre esse festival tão importante. E assim, eu já queria começar emendando aqui com duas perguntas, né? Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre sua trajetória, né? Que eu acho que é muito importante. As pessoas sabem do Leandro, que o Leandro é o diretor do Festival de Curitiba, mas as pessoas, eu acho importante você dividir um pouquinho aqui conosco a sua trajetória, como você chega no festival, não é? E depois, como nasce a ideia da criação do Festival de Curitiba. O espaço é todo teu. Bom, rapidamente, né? O festival ia agora para a 29ª edição, que a gente teve que adiar, e, portanto, o festival é realizado há 28 anos, desde 1992. Em 1992, eu completei em agosto 19 anos. E o festival, para acontecer em março de 92, que foi a sua primeira edição, ele começou a ser gestado, planejado, criado, ainda em 91. Então, a minha trajetória profissional, ela é muito... corre muito junta, né? Muito simbiótica com a realidade do festival. Não é que eu tive uma história pregressa e criei o festival. Eu não sou ator, eu não sou um artista de maneira nenhuma, não sei escrever, não sei dirigir, não sei atuar, não sei editar, não sei iluminar, não sei nada, não sei desenhar, mas eu sempre fui criado numa casa que era uma casa de artes em todas as suas linguagens, o cinema, o livro, e aí muito circo, muito teatro, muita dança, sempre presentes na nossa, minha e dos meus irmãos, na nossa influência na construção dos tijolinhos ali da personalidade, da formação humana. Quando eu entrei na Federal, na Universidade Federal do Paraná, no curso de administração em 1991, logo em seguida houve uma greve, e aí Curitiba oferecia algumas atrações de cinema e apenas um espetáculo de teatro. O espetáculo em cartaz era o New York, dirigido pelo Edson Bueno, da Companhia Delírio, com o texto do Will Eisner. Eu fui assistir a esse espetáculo e percebi que Curitiba tinha uma infraestrutura enorme, né? Diversas salas. Na época eu fiz um levantamento, tinha mais de 100 salas de teatro. Nossa! E apenas uma atração em cartaz. Eu comentei com os amigos que Curitiba deveria ter um festival de teatro, porque não fazia sentido estrutura tão robusta e tão pouca oferta. E nisso a gente começou a desenhar, até que em 1992, realizamos a primeira edição do festival, com 14 espetáculos, inaugurando um teatro, que é a Ópera de Arame, e realizando no período pós-Plano Collor, onde o brasileiro estava muito desanimado, muito cético, né? muito desgostoso com o momento e desacreditado no futuro. A gente conseguiu trazer para Curitiba os grandes nomes da cena teatral do momento, inaugurando um teatro com um patrocínio privado, e de novo, né, nesse momento de tanta, como sempre, né, o Brasil está sempre, mas tanta confusão econômica e política. O festival teve um sucesso maior do que a gente podia prever, e assim fizemos a segunda edição, e depois a terceira, e da terceira veio a sétima, e com a sétima edição veio o Fringe. E de 14 espetáculos passamos para 100, e de 100 para 200, até que a gente chegou em 400 espetáculos. E essa é um pouco da história, da trajetória e do caminho que a gente percorreu aí. É interessante, né? Porque você vê que... Nossa, eu fiquei espantado com essa história, não é? Quer dizer, 100 salas na cidade e apenas
um espetáculo em cartaz e você, né, teve essa percepção de que Curitiba, enfim, oferecia ali uma infraestrutura física, não é, de teatros, de equipamentos culturais que pudessem receber espetáculos e teve essa grande sacada de fazer esse festival. Como você consegue assim nos dizer que é Curitiba antes do festival e Curitiba pós-festival? O festival ele traz um impacto para a cidade? Eu acho que sim, né? Eu acho que o festival participa fortemente na construção de uma evolução da cena, né? Curitiba sempre foi muito rica e profícua, né, em todos as vertentes das artes, né? Temos grandes cineastas, temos grandes atores, temos grandes autores, temos grandes senadores, temos assim uma cena criativa riquíssima. Mas eu acho que o que o festival possibilitou foi uma troca. Num momento pré-internet, onde a informação ela era de difícil acesso, né? Toda a informação, o contato, a troca, né? Assim, eu me lembro de quando eu abri o festival, o escritório para montar o festival, o escritório que eu quero dizer estrutura física, a grande aquisição foi uma máquina de fax, que era uma coisa fantástica, né? Então, o que eu acho que o festival pôde oportunizar para a cidade foi exatamente essa troca. Ser esse momento de conhecer e ser conhecido, e aqui não coloco se conhecer e ser conhecido como fama, como projeção, não. Mas como com essa possibilidade de intercâmbio entre os diversos agentes que estavam pelo Brasil, né? Então, eu acho que Curitiba o festival pode ser considerado assim como uma ponte para Curitiba. E essa ponte é de duas vias. Trazer a informação para, né, dentro dessa fortaleza, você imaginar que Curitiba era uma cidade murada, como todas as cidades antes da informação instantânea, né? E também tirar o que existia aqui para ser visto fora daqui. Acho que essa a gente tem um impacto de servir como essa ponte, né? Em que cada talento, de cada pessoa que aproveitou esse momento tem tanta importância nesse processo quanto o festival. O festival foi apenas essa conexão, esse contato. O festival ele acaba mobilizando um conjunto de forças aí, né, variadas, né, que eu acho que passa desde, não é, das empresas que apoiam, o poder público, da própria iniciativa, a questão... por que eu estou falando isso? Como que um festival ele impacta positivamente na construção de um pensamento na cidade, não é? Por exemplo, como é que é a relação de vocês no campo pedagógico mesmo? Assim, há uma adesão, por exemplo, das escolas públicas, há programas direcionados para a formação de público, ou ele está muito ligado a, não, tudo bem, vamos anunciar a programação, vamos pensar essa curadoria, vamos colocar os ingressos à venda, o público adquire esses ingressos, lotam as salas. Como é que é isso? Assim? Como que o festival ele atua nesse sentido, Leandro? Veja, é uma trajetória de quase 3 décadas, né? São 28 anos, 29 edições, e nesse tempo a gente já tentou atuar nas mais diversas frentes. Uhum. Mais do que tudo, o festival tenta ser realmente esse eixo, essa plataforma, essa oportunidade. A gente já percebeu que a gente não tem o braço, não tem a energia, não tem o alcance, não tem o conhecimento, não tem os recursos todos, aqui não falamos só de recurso financeiro, mas né, para poder fazer tudo que a gente quer. Então, a gente tenta ser esse catalisador mais do que um realizador. Mas antes de descobrir isso, sim, a gente
né, a gente tem essa preocupação com formação de plateia, a gente tem uma vertente exclusiva para crianças chamada Curitiba. A gente trabalha com escolas, com a rede pública em geral, não só escolas, mas instituições de amparo sociais, ensino básico, médio e superior. O festival tenta unir todas as forças e oportunizar para que todos os agentes que estão orbitando aqui nesse momento possam ter o protagonismo naquele determinado setor. Então, a gente sim se preocupa com todas as atividades que você listou, tem ações específicas visando a realização e objetivando o resultado, mas mais do que tudo, a gente quer ser esse propulsor, essa plataforma, esse catalisador. Não adianta só o festival propor. Exemplo, né? Eu vou mudar um pouco, vou trazer para um contexto um pouco econômico, porque eu não quero entrar aqui em exemplos específicos da tua pergunta, mas o festival que a gente se embasa muito é o Festival de Edimburgo, na Escócia. O Festival de Edimburgo é a soma de 12 ou 11, se não enganado, festivais diferentes. Desde Festival de Bandas Marciais, Festival de Livro, Festival de Cinema, Festival de Teatro, né, o Internacional, o Fringe, Festival do Livro, acho que eu falei, e a soma de diversas ações que se reúnem para que a cidade tenha esse atrativo turístico e que esse turismo traga a economia junto. E aqui a associação comercial da cidade, ela se junta para fazer com que isso também aconteça. No nosso caso é a mesma coisa. A gente quer que o impacto econômico em bares, restaurantes, estacionamento, aplicativos de transporte, comércio, eles tenham alguma vantagem porque as pessoas estão na rua. Mas a gente não tem a possibilidade da gente reunir esse grupo. Então a gente vive chamando as pessoas, assim, comerciantes, existe uma oportunidade, façam alguma ação para isso. Restaurantes, existe aqui uma oportunidade. Por que vocês não ficam abertos até mais tarde? Por que vocês não aproveitam o site do festival para oferecer seus serviços comuns? Então, eu estou colocando para esse lado, para entrar em exemplos específicos aqui da questão artística e social que você está listando, para dizer mais ou menos o exemplo que a gente pensa. Né? A gente entende que a gente está criando um movimento, a gente gostaria muito que o maior número de pessoas e setores se aproveitasse desse movimento. Quanto mais rico ele for para mais pessoas, mais a chance dele se perpetuar e crescer. É dessa forma que a gente entende. Nesse sentido, Leandro, para além, né, do aspecto simbólico, da importância, né, que existe na realização de um festival, tem esse caráter, né, que você tocou aí, econômico, não é? Você tem como dimensionar isso, por exemplo, o quanto a realização do festival ele impacta, por exemplo, com dados assim da última edição, por cima, assim, por exemplo, eu não tenho a dados quantidade de público, o que isso movimenta na cidade, hotéis, restaurantes, né? Tem um impacto econômico muito forte na cidade, né? Além da exigência do Ministério da Cultura, né, que tem pedido esse tipo de indicador que a gente tem que juntar, então a gente tem uma pesquisa. A Secretaria de Turismo, durante 5 ou 6 anos, fez um acompanhamento e criou Olha os que seus interessante. indicadores. E o dado que a gente tem, esse dado tem 2 anos, é que o festival impactava em 60 milhões de reais a cidade. Uau! E né, para a gente é um número relevante e a gente, claro, de novo, a gente quer ser um catalisador, a gente quer iniciar um processo, então com atividade que só nós fazemos, a gente já tem esse impacto, essa força, né? E a gente entende que quanto mais setores e iniciativas se juntarem a nós, ao festival, mais impacto a gente vai ter. Ó, É a Muga. interessante. Oi, Muga. Muga está assistindo aqui.
Não, pois é, tô vendo esse comentário aqui dela, né? A cidade muda, né? Fica maravilhosa. É interessante notar isso, não é? Como a cidade ela ganha outros ares, né? Como a cidade ela passa a ter mais importância, como também o cidadão ele se sente mais se sente melhor, né? No ambiente de arte, de cultura, de espetáculos, de movimentos, de pessoas de outras partes do Brasil e do mundo circulando pela cidade, né? É interessante esse aspecto positivo, né, que um festival ele traz, né, na sua realização. E Não, desculpa, diga. não, por favor, continua. Eu acho que o festival tem essa característica em Curitiba, né, de trazer o orgulho do curitibano, o senso de pertencimento, mas eu acho que essa é uma função que a atividade artística tem. Na verdade, a gente tem esse fenômeno recente, que não tem 100 anos, que é o encontro das pessoas em cidades, né? Até o século XX, o mundo era rural e rapidamente ele se tornou urbano. E a URB, ela precisa desse encontro, ela precisa dessa troca, ela precisa a riqueza da cidade está nessa possibilidade do turbilhão acontecer, né? E a arte tem esse poder de acelerar isso, na minha opinião. Então, festivais, os mais diversos tipos, né? Seja o festival daquele filme, as pessoas têm falado muito do Feitiço do Tempo agora na quarentena, né? Porque todos os dias parecem iguais. E a história é muito simples, é a história de um jornalista que vai cobrir uma tradição no interior dos Estados Unidos, uma cidade onde não acontece nada, mas que eles têm um orgulho de que a marmota, que é um roedor, se ele sai da toca é porque o inverno vai ser rigoroso, e se ele não sai da toca, ou vice-versa, o inverno não vai ser rigoroso, né? E a cidade lotava só para ver se a marmota saía. Então, seja o Dia da Marmota, seja o Festival de Teatro, seja a Festa da Uva, seja o que for, eu acho que esses eventos eles trazem para as comunidades um senso de pertencimento, uma tornam as pessoas donas da rua, donas da cidade. Acho que no Brasil a gente precisa muito disso, porque as cidades têm tido cada vez mais uma tendência a serem ocupadas por carros e quanto mais carro na rua, menos calçada e menos lugar para o próprio carro estacionar, porque cada vez precisa mais de pista de rolamento, menos pista de estacionamento, e sem o estacionamento não tem o comércio da rua, e sem o comércio da rua as pessoas não andam na rua, e aí a tendência natural é que as pessoas vão para um lugar tipo um shopping center, e essa experiência tão rica que é o encontro da cidade, a poder andar, né, fica sem graça porque você não tem o que fazer na rua. Então, as artes, nesse sentido, o Festival de Teatro, como a gente propõe aqui, ele tem essa função, sem dúvida, cidadã, de devolver a cidade para os cidadãos. Por que você vai numa praça? Porque está tendo uma atração. Por que você anda na rua? Porque você vai ao teatro. Eu vi aqui o Fiani, né, João Luiz Fiani, meu amigo e ex-secretário de Cultura do Paraná, mas antes disso, um grande empreendedor da área de teatro está aqui. Ele mantém uma sala de teatro aberta na rua, uma iniciativa absolutamente única no Brasil. O cara que vive da bilheteria e de cursos, né? Não conta com patrocínio para fazer isso. E ele tem uma sala numa região em Curitiba que tende a ser degradada, tende a ter uma frequência um pouco duvidosa. Se não fosse a sala dele estar aberta, estar em funcionamento, aquela região seria muito pior. Então, essa função social da atividade comercial, ainda mais atividade comercial ligada às artes, funcionando, ela tem que ser muito valorizada. E o festival é esse coletivo, né? Coletivo de todo mundo que está tentando ocupar
espaços urbanos para fazer essa, essa malha urbana melhor. Eu acho essa função fundamental, tanto do festival como das artes em geral. O festival ele possui uma curadoria, né? Sim. Quais são as diretrizes, por exemplo, que são dadas para os curadores, né, para que eles possam curar, né, os trabalhos, né, escolher os trabalhos que vão fazer parte da programação, uma vez que o Festival de Teatro de Curitiba ele é um festival plural, né? Você tem ali várias tendências, né, vários segmentos das artes cênicas. E quais são as diretrizes dadas para os curadores? E o que você sente, Leandro, que muda de uma curadoria passada para a curadoria atual? Que a curadoria atual agora é com o Guilherme Weber e com o Márcio Abreu, se não me engano, é isso? Exatamente. Não existe diretrizes passadas para os curadores. A ideia é que eles tragam sua visão, seu pensamento, e que a gente consiga retratar essa visão e esse pensamento, esse discurso numa programação que seja coerente, que faça sentido e que tenha uma amarração que mostre que tem um pensamento por trás. Então não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma direção, tem uma carta branca total. Você falou da curadoria feita pelo Guilherme e pelo Márcio, faltou citar a Fabiola Passini, que é além de Desculpa. curadora... Imagina. Não, imagina. Que além de curadora é diretora do festival e sócia do festival. Então a Fabiola tem a função mais difícil, que é voar longe com a proposta da programação e ficar com o pé no chão para ver o que é possível e viável de fazer. O que muda de uma curadoria para outra é o repertório que as pessoas trazem, né? E aí eu acho que essa é a riqueza sempre, a mudança, a diversidade, as propostas divergentes, porque eu não digo que elas são conflitantes, mas divergentes. O festival não ousa dizer que está trazendo, não ousa usar adjetivos como melhor, maior, os melhores espetáculos, os maiores. Não são os melhores espetáculos. Na minha opinião, ninguém pode dizer que isso é. Quer dizer, para mim, tal coisa é melhor, mas eu não posso dizer que esse é o melhor ponto, isso é uma coisa absoluta. Então, o festival tenta se estruturar no seu discurso curatorial. Porque esses espetáculos vêm, não é porque eles são os melhores, não é porque eles são os maiores, não é porque eles são os mais bonitos ou os mais grandiosos, não, porque eles compõem essa visão que os curadores querem imprimir e através dessa programação a gente vai tentar manifestar essa visão. Então essa é a função da curadoria, de embasar e justificar esse embasamento, e a função da direção do festival é viabilizar essas sugestões. O festival ele teve, enfim, ele foi adiado, né, para setembro. Uhum. O que isso, com esse adiamento, não é, por conta dessa pandemia, o que isso impactou no festival? Quer dizer, o que isso impacta no campo econômico, né, sobrevivência do festival? E mais, o que esse adiamento ele impactou também na manutenção de uma programação que já estava pronta, não é? Queria que você falasse um pouquinho disso para nós. O festival teve que se adequar à realidade, né? Adiando aí a período de acontecimento, de realização. Como a gente se antecipou em relação ao movimento que estava acontecendo, o festival foi o primeiro grande evento do Brasil a decidir não acontecer na data prevista. Muitos outros vieram depois, mas nós agimos com antecedência. E isso nos permitiu
ter mais, entre aspas, controle da situação, né? A gente não foi atropelado por uma ordem, vocês não podem acontecer, nós optamos por não acontecer antes da ordem chegar, e com isso a gente conseguiu negociar com os programados para a próxima data. Conseguimos também negociar com as salas de teatro, que é uma logística bastante complexa, ter as datas, ter as salas, ter os espetáculos nas datas disponíveis, nos tempos de montagem disponível e etc. Então, o festival hoje está se propondo a realizar uma edição mais contida, porque os recursos financeiros dedicados a fazer o evento em março estão praticamente todos gastos, sem possibilidade de retroagir nesses gastos. O festival então, vai ter que se readequar orçamentariamente e dessa forma está adequando a programação. Mas a ideia é que a gente faça uma programação, de novo, digna, conforme a curadoria imaginou e desenhou, que a gente possa entregar para a cidade um evento que celebre o próprio desenclausuramento, né? Que vai festejar, porque o festival teatro é tudo o que os especialistas dizem que não pode acontecer, né? Teatro é aglomeração, teatro é encontro, teatro é troca de perdigoto, né? Teatro é saliva, teatro é tosse, Suor, carne. E quando a gente vai poder ter isso? Esperamos que em setembro. E isso acontecendo em setembro, a gente vai ser o evento que vai celebrar a nossa alforria, a nossa vida. Então, dessa forma, tá me enxergando, Nelson? Eu tô te ouvindo, mas eu tô vendo, eu tô te ouvindo. Só a imagem que ficou um pouco turva. Travou, mas voltou. Mas então, o encontro, a criatividade, a cidade, a festa, nada mais oportuno do que fazer essa grande festa aí no momento que as pessoas realmente se encostar, celebrar conjuntamente, celebrar tudo, né? Então, tentando fazer desse limão a limonada, ser esse marco no momento que as coisas vão começar a retomar. Você falou aí de teatro online, eu queria entrar nesse campo, porque eu acho que a gente tá vivendo um momento. O teatro hoje ele está acontecendo nas redes, os diálogos sobre teatro eles estão acontecendo nas redes, aqui agora, por exemplo, né? Mas eu queria ressaltar um aspecto assim positivo, né? Eu tenho oportunidade de viajar bastante, de acompanhar também festivais mundo afora, e o que tem me impressionado de uma década para cá, mais até, é a qualidade e o profissionalismo com a qual são realizados os festivais no país, aqui no Brasil, né? Eu fico impressionado porque você vai em qualquer festival mundo afora e você vê que o profissionalismo é notável, não é? A organização, né? A logística, a qualidade da programação. É interessante isso, né? Porque as pessoas falam muito que as coisas no Brasil não funcionam, que, né, a gente vive, obviamente, sempre nós vivemos nesses cenários de turbulências políticas, de problemas sociais, econômicos, mas é muito bacana a gente notar que a gente produz coisa muito boa e com muita qualidade, com muita seriedade, com muito profissionalismo, né? E eu acho que Curitiba, Tempo, Festival, a MIT, o próprio Farofa, que foi feito basicamente dentro de um esquema de comunitário, claro que com uma organização, né, da produção do festival, mas é muito interessante notar
como a gente produz coisas e produz coisas muito boas, não é? A que se deve assim essa qualificação, essa especialização nossa, Leandro? Já vou. Ó, meu filho aqui me chamando, já vou, filho. Olá, tudo bem? Que legal. Um evento de arte, você está transportando obras de arte, né? Claro que você demanda o cuidado do armazenamento, no seguro, etc. Mas a obra de arte não escolhe o horário do avião, não escolhe o voo, não escolhe o aeroporto, não escolhe o assento, não escolhe nada disso. Se você faz um festival de livros, você pode até trazer o autor, mas você tem a obra, é o livro. Se você faz um festival de cinema, você pode até trazer quem fez o filme, mas o mais importante para você ter um festival de cinema é você ter o filme, e não o artista ali presente, né? E o festival de teatro requer todos esses profissionais, não só quem está em cima do palco, mas quem está no entorno do palco. E, e aí, para você fazer um evento pequeno de artes cênicas, você vai ter 70, 80, 100, 200 pessoas. O Festival de Curitiba envolve 2.000 pessoas, entre profissionais trabalhando na produção do evento e espetáculos, né? E mais 200.000 pessoas como público. E por que eu estou contextualizando desse jeito? Porque para você ser um evento de continuidade, de perenidade, a situação básica é tratar essas pessoas com respeito, né? Porque se você trata sem respeito, você não continua. Então, o evento pode ser simples, ele pode ser até precário em termos estruturais, etc., não importa, mas a relação interpessoal ela tem que ter a base do respeito e a troca ela tem que ser vantajosa para todo mundo. Então, isso não é só uma característica, mas uma necessidade para que o evento, né, perdure. E em tendo que respeitar as pessoas, em respeitando as pessoas, você já fez um evento de qualidade. Então, acho que a premissa básica aqui está nisso, né? Tá em relações interpessoais de qualidade, respeito como camada base para essa produção e mostrar ao que veio, o que se pretende. Então respondendo a tua pergunta, eu acho que a característica comum que tem esses eventos é respeito, que faz um evento bacana. Eu tenho acompanhado que muitos festivais pelo mundo, agora recentemente aqui a MIT lançando os registros, né, de peças que foram apresentadas na sua última programação e agora disponibilizando online. Eu queria saber o que você acha disso, o que você acha dos festivais, né, disponibilizarem essas obras, se isso de uma certa forma também ajuda a despertar o interesse, né, nos espectadores, enfim, ou naquele que nunca viu teatro e de repente ele está vendo ali uma transmissão de 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, ou do ano passado, da programação do festival, e fala assim, nossa, como isso é interessante, né? Ou se você acha que isso pode fazer parte, talvez, nesse momento de urgência, de uma estratégia de formação de público, não é? E queria saber também se o Festival de Curitiba, se ele possui um acervo das obras que foram apresentadas
no festival. Se há um acervo e se eventualmente vocês pensam em disponibilizar esse acervo em transmissões nas plataformas de vocês. Não, a gente não tem esse acervo. A gente chegou a, né, responder a segunda pergunta, antes da primeira, então a gente não tem esse acervo, a gente não conta com esse acervo. O que a gente tem de acervo é a parte de formação, as interlocuções e atividades que correm simultâneas ao festival. Os espetáculos em si, a gente não possui. Mesmo as interlocuções, elas foram gravadas como registro, não foram gravadas com a linguagem para serem assistidas, para gerar atenção na internet, para as pessoas ficarem, né, ali paradas, frente ao computador, frente à televisão, né, dedicando um tempo. A gente entende que precisa de uma linguagem diferenciada, com mais câmeras, com uma iluminação, com cortes, etc. Não. Nosso acervo é um acervo de registro. Então, disso já recebi a pergunta, a gente também debateu bastante da organização do festival, né? A Fabíola, diretora e sócia, Daniela, diretora de comunicação, a gente falou bastante que tipo de conteúdo a gente podia disponibilizar nas plataformas para que a gente pudesse entreter o público e continuar nos relacionando com esse público. E, particularmente, eu acho que disponibilizar espetáculos que não foram capturados com essa finalidade, eu acho que isso tem um efeito contrário, um bumerangue. Eu acho que ou se vai fazer e tem-se uma direção com X câmeras, com cortes, com cenas eventualmente feitas para a câmera, para que, né, o espectador possa sentir um pouco a atmosfera do que foi previsto pelo diretor. Isso tem que ser uma produção muito cuidadosa e eu acho que a gente não consegue disponibilizar esse material para o nosso público. Então, o que a gente pretende fazer são, né, essas conversas, são debates, são conteúdos mais tratando de assuntos de teatro do que espetáculos de teatro. Então, respondendo também diretamente a pergunta, eu, particularmente, não, né, não sei, na verdade, dizer nesse momento, está assistindo aqui, não sei o que ela pensa disso, ela pode até dizer, mas eu, particularmente, acho que são linguagens diferentes e não foi capturado para ser mostrado dessa forma, eu acho que volta na cara. Entendi. Eu fiquei pensando aqui, né, nessa possível volta, né, nossa. Uhum. Oxalá que seja rápida e segura, né? O que você acha que, dentro do fazer teatral, o que você acha que não tem mais volta? O que você acha que vai mudar? Não, eu não acho que não tenha volta, eu acho que é um tempo para a volta. Eu acho Uhum, que, né, o festival está aí há milênios, desculpa, o teatro está aí há milênios, e claro. não vai ter aí uma parada de 3 meses e uma percepção que o distanciamento tem que existir por outros 3, 6 meses que vai mudar a percepção. O que eu acho só é o seguinte, que independe da pandemia e está sendo acelerado por ela, que é exatamente essa profusão de conteúdos e experiências alternativas. Quando eu digo alternativas, não são alternativas no sentido fora do mainstream, não. Essa possibilidade de experimentar o diferente, né? Alternativas que surgem. E isso acontece sempre, né? Quando a ópera era a atração daquela classe média emergente no século XVII, né, século XVI, o teatro. Eu fiz uma vez um curso de ópera com o maestro Oswaldo Colarusso aqui de Curitiba, e ele falava para mim o seguinte, na visão dele, né, monta-se por que o Verde, quando montou a Ida, colocou o elefante? Porque ele queria aproveitar todos os recursos que ele tinha disponível para montar. Então ele não conseguia levar as pessoas para o Egito, ele trazia o Egito para as pessoas naquela proposta de montagem, né? E aí o que acontece é que
de certa forma, se calcifica, querem homenagear o que entende-se ser a ópera genuína e usam os mesmos recursos que existiam nos séculos passados. Então, por que se usava o lampião com o combustível que existia? Porque era a fonte de energia que existia. Segundo essa teoria do Oswaldo Colarusso, se o verde tivesse canhão de luz, obviamente ele usaria. Então, fazer ópera com lamparina, por essa visão, é ir contra o princípio da ópera. Porque o princípio da ópera não é usar lamparina. O princípio da ópera é usar o que tem de mais possível de recursos, como um todo. Uhum. Então, segundo ele, repetir e dizer que uma ópera tecnológica, uma ópera rock não é ópera, está errado, porque o princípio da ópera era ser um espetáculo grandioso. Então, a gente poderia dizer que o Cirque du Soleil é a ópera moderna, tudo o que tem de mais grandioso, a música pop, experiências que vêm de cima, de baixo, da frente, de trás, a cadeira que treme. Então, para ele, e eu acredito, eu concordo, ele me convenceu dessa teoria, isso é a ópera moderna, que é montar uma experiência cênica com todos os recursos disponíveis. E o que eu acho é que o teatro vai ter que absorver mais recursos disponíveis. Não acho que a gente vai mudar, não acho que vai deixar de acontecer. Eu acho que vai acelerar essa necessidade de incorporar recursos disponíveis. Se a gente precisar ir para o teatro e colocar um óculos 3D, que assim seja. Essa é a nova realidade, esse é o novo recurso, essa é a nova ópera. Por que não faziam isso no início do século XX? Porque não existia. E agora que existe, não é pecado usar, pecado é não usar. Pecado é não incorporar os recursos disponíveis, as tecnologias, as novas ideias e pesquisas para as encenações. Então, eu entendo que isso, né, com a descoberta de alternativas, o teatro vai ter que incorporar mais rapidamente essas alternativas às encenações. E nesse sentido, você acha que os artistas, eles estão se reinventando nessa pandemia, os artistas de teatro, essas experiências, por exemplo, lá do grupo Magilute, né? O que cabe no VHS, experiências de teatro via Zoom, sátiros montando uma peça toda em plataforma via Zoom, outros coletivos e companhias experimentando essas plataformas, essas possibilidades. Você acha que está sendo um lugar de reinvenção nesse cenário de emergência? Eu acho que é absolutamente... Não sou eu que acho, né? Acho que é um movimento absolutamente natural. Quando a necessidade aparece, tem que se buscar alternativas, saídas, né? Então, acho que não nos restringamos ao Brasil, acho que o mundo inteiro tem buscado em como trabalhar isso, e acho que dessa situação absolutamente impensável, imprevista, vão sair situações novas, ricas e que vão surpreender tanto quem faz teatro quanto quem vê teatro. Então, sem dúvida, eu acho que o mundo está se mexendo em direção ao novo, não só nas artes cênicas, como em todos os segmentos, né, que cercam a vida. Só um pouquinho, né, filho? Não dá para usar essas canetas aqui. Obrigado. É ao vivo, gente. Já vou, Vitor. Já vou. Nós já estamos caminhando para o final, nós temos mais 11 minutos. Eu fiquei pensando aqui, Leandro, sobre essa questão, ainda nesse cenário pós-pandemia, né? Prospectando aqui. Fiquei pensando sobre essa questão à medida em que a gente for retomando as nossas atividades, né, nas artes cênicas, e gradativamente, dentro de alguns limites, que tipo de suporte você acha que seria necessário por parte do Estado?
tanto para os festivais, para os grupos coletivos, quer dizer, para o setor das artes cênicas como um todo? O Brasil se acostumou, a gente vende muito pouco ingresso para teatro, né? E isso Aham, é um modelo que há tempos eu considero insustentável. A gente vive do patrocínio, de uma política que é baseada, né, nessa ferramenta que é a Lei Rouanet, que particularmente eu acho bastante inteligente, mas que não foi atualizada quando ela foi criada em 91, depois, né, foi criada em 91, ela era muito pertinente para o momento, mas na minha opinião ela não foi atualizada à medida que o mundo girou. O mundo girou mais rápido que a lei foi atualizada e a ferramenta foi sobrecarregada, foi distorcida e não foi aprimorada e não foi estudada para acompanhar novos momentos. E nesse momento essa ferramenta foi saturada no modelo que ela tem. O brasileiro não está acostumado a pagar ingresso, os espetáculos, né, não estão mais também não aprenderam a viver da bilheteria, já sabiam viver da bilheteria e deixaram de viver da bilheteria, se acostumaram a viver de patrocínios, editais, etc. Na minha opinião, o que o Estado, né, o governo federal deveria urgentemente fazer é permitir a captação da Lei Rouanet através de empresas de lucro presumido, que é aumentar o teto, e governos estaduais e municipais têm que incentivar a circulação dos espetáculos nas estruturas que existem, né? O Brasil tem 5.000 e tantos municípios, pelo menos 2.000, 2.500 desses municípios têm uma sala pública. Normalmente essa sala está sucateada e é uma sala vazia que espera que alguém tome a iniciativa de se programar. Então, se essas salas começassem a programar, se elas tomassem contratando espetáculos. Isso seria um movimento bastante importante. E buscando alternativas como essas, né, online e formas de remunerar a atividade artística de alguma maneira que as apresentações virtuais possam ser monetizadas. Assim eu vejo. Você acha que, por exemplo, o próprio fortalecimento, né, enfim, por conta da importância, né, que os festivais eles têm no país para promoção, difusão, enfim, divulgação da nossa própria cultura, né, tanto aqui como mundo afora, intercâmbio, etc. Você acha que carece de um fundo que possa dar suporte para os festivais no país? Eu acho que é uma, é uma situação, claro, que funcionaria, mas eu acho que é, na prática, uma possibilidade muito distante da realidade. Aham. Então, sem dúvida, um fundo, e os festivais são catalisadores da produção artística, né? Então, um fundo que incentivasse os festivais seria muito bem-vindo, mas eu não vejo aí no curto prazo qualquer iniciativa plausível e não contaria com isso agora. Então, né, teoricamente, uma possibilidade, né, muito interessante, praticamente não contaria com ela. Tá. Bom, como nós estamos aqui caminhando para os 6 minutos finais do nosso diálogo, eu tava pensando aqui, né? Antes de entrar aí nas suas considerações finais. Que esperar da próxima edição do festival? Esperar que a gente possa quebrar o estigma de que ficar perto, que as pessoas, né, estarem próximas, as pessoas são transmissoras de algum tipo de, de doença ou assim que será que o festival possa mostrar que o contato humano, que a proximidade, ela vem para o bem e não para o mal, né? As pessoas não estão se expondo quando elas estão próximas das outras, pelo contrário, elas estão se protegendo. Que o festival faça aí uma edição que também acolha
a atividade artística de Curitiba, nunca foi essa a proposta do festival, mas acho que nesse momento a gente deve olhar para a cena local e apoiar da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades, quem está aqui. E acho que é isso. Que tipo de resposta o teatro ele pode dar, Leandro, nesses tempos obscuros, né? Como o teatro ele pode enfrentar isso? Na sua opinião, o que você acha? No momento que a cultura ela sofre tantos ataques, né? Como é que a gente... Eu acho que todos os setores da sociedade, da economia, têm esse desafio, né? Não é o teatro, não são as artes cênicas. Eu acho que a gente tem que continuar buscando alternativas, saídas, propondo que a linguagem se atualize dentro do possível e retratando essas dificuldades. Quer dizer, a gente já retrata essas dificuldades, né? O teatro tem que continuar se questionando, se reinventando como linguagem para não parar, assim como os outros setores vão ter que fazer. Os restaurantes vão ter que fazer, os serviços em geral vão ter que fazer, e acho que é um desafio que não existe uma resposta, né? A gente vai ter que observar e a gente vai ter que procurar a resposta a cada fazer. Não tem uma definição, posso cravar, é isso. Eu vou buscar sempre, não parar de se inquietar. Enfim, é um conjunto de forças, né, de vários setores da sociedade que deve se juntar para, nesse período, né, da pós-pandemia, nessa reconstrução, né? Exatamente. É isso. Leandro, olha, nós temos mais 2 minutos aqui, se você quiser fazer suas considerações finais. Agradecer teu espaço, o convite, que você continue trazendo esses debates. Agradecer aqui a minha turma, está todo mundo aí, Cici, Muga, Fabiola, Fiane, Jude, quem mais? Pessoal que não me abandona. Patê, estamos sempre juntos e vamos fazer o festival juntos. Dani Zarra. Que maravilha. Eu que agradeço a sua presença, Leandro. Eu acho muito importante estabelecer, não é, com diversos pensadores, com diversas pessoas envolvidas no fazer, não é, no campo das artes cênicas. Eu quero agradecer muitíssimo a tua presença aqui. Quero lembrar que esse diálogo ele fica gravado no IGTV, então as pessoas elas podem acessar depois, né? Fica registrado aqui como um documento histórico desse momento, esse diálogo. E quero lembrar também, para quem está nos assistindo, que na próxima semana nós traremos aqui um panorama dos festivais de teatro de Portugal. Então nós vamos ter aqui o Gonçalo Amorim, do FITEI, vamos trazer também o Hugo Cruz, do Mexe Festival, e também vamos trazer o Davi Cabecinha, do Alcantara Festival. Leandro, muito obrigado pela presença, pela participação. Bom festival esse ano e que bons ventos soprem aí para todos nós, né? Obrigado. Né? Beijo aqui também para a Graça e para a Elo, tá bom? Valeu, obrigado, abração. Obrigado, querido.